Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar um exercício poderoso para ajudar a auxiliar esse processo, né, de harmonizar a casa e harmonizar a vida, tá? Porque esse exercício eu aprendi lá atrás, quando eu comecei o meu processo, né, de desapego, meu processo de harmonização, eu também conheci dois exercícios que me ajudaram muito. E eu quero compartilhar isso com vocês. Mas antes de mais nada, eu queria explicar o porquê que a gente precisa fazer esse exercício. São dois exercícios que têm a ver com o perdão, tá? Então, mas você pode estar falando assim, mas eu não tenho ninguém para perdoar, já perdoei todo mundo e tal. Mas assim, quando nós somos criança, nós somos criados por nossos pais, ou avós, ou pessoas que, né, foram responsáveis pela gente. Todos nós geralmente passa por muitos desafios na infância, ainda mais nós que vem dessa geração, né, que já viemos de avós, tataravós, os nossos pais já vieram de uma geração meio que guerreira demais, porém bem sofrida, digamos assim. Então, nós carregamos memórias no nosso DNA, nós carregamos emoções, sentimentos de vidas, né, nossos ancestrais, para onde a gente chegou até aqui, mas muitas vezes a gente tem muitos traumas, muitas memórias que a gente não lembra, mas está aqui, ó, no nosso subconsciente, está no nosso DNA. E isso tudo precisa ser limpo, precisa ser restaurado, ressignificado. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e, além de tudo, muitas vezes a gente acha que não precisa ser feito isso. Só que a gente fica patinando na vida, nada dá certo, ou às vezes nenhuma determinada área da nossa vida está fluindo e em outra está parada. Mas por quê? Devido a crenças limitantes que temos. Em outra aula eu vou falar sobre crenças limitantes, né? Mas eu vou tocar um pouquinho o assunto porque é uma coisa puxa a outra. Então, tudo que foi ensinado para nós desde o nosso ventre, desde quando a gente estava na barriguinha da nossa mãe, tudo que a gente ouviu, experienciou, né, que a nossa mãe sentiu, tudo que as pessoas que estavam ao redor falou, situações que ocorreu, isso tudo tá aqui, ó, no nosso subconsciente. Todo mundo é assim, né? E quando a gente se torna adulto, nós começamos a repetir padrões da mamãe, do papai, do avô, enfim, de quem quer que seja, que estava ali naquele vínculo familiar, né? Ou até mesmo pessoas que já se foram, mas isso passa de geração em geração, tá? Então, por que a gente deve fazer esse tipo de procedimento, né? Esse exercício, como tem outros, mas eu vou te ensinar dois específicos, que foi que eu aprendi e deu muito certo. Foi que assim, a gente precisa limpar essas memórias, sabe? A gente não pode carregar fardos que não é nosso. O que os seus avós, tataravós, pai, mãe passou era fardo deles, não nosso. Então, não seu, entendeu? Então, quando a gente toma-se de consciência disso, a gente começa a se libertar disso e a vivenciar a nossa vida atual hoje. E é assim que tem que ser. Porque às vezes as pessoas elas ficam patinando, elas ficam tentando uma coisa e tentando outra e fica se perguntando, meu Deus, por que acontece isso comigo? Por que aconteceu isso? Mas às vezes elas não sabem ou esquece, né, que qual é o verdadeiro poder da palavra ser filho do Criador, ser filho de Deus. Porque Deus te deu o dom da vida, não foi para sofrer. Deus te deu o dom da vida, não foi para viver patinando na vida. Não, olha como a natureza é linda, o universo é lindo, é abundante. Então, nós fazemos parte de tudo isso, nós temos que prosperar, né? Então, e muitas vezes a gente não consegue prosperar em alguma área da nossa vida, por quê? Porque a gente está preso a um passado, a gente está preso a crenças limitantes, a gente fica preso a dogmas que foram colocados em nós há muitos anos atrás. E para isso a gente precisa fazer um processo de limpeza. Sabe quando você vai pegar o seu guarda-roupa e você vai fazer aquela faxina de coisas que você não usa? Então, esse tipo de faxina também tem que ser feito aqui, também tem que ser feito aqui. Porque carregamos memórias, carregamos dores.
e essas dores têm que ser liberadas. Só que assim, é um conjunto de ações. Não adianta nada você limpar o externo e não ter consciência que você vai ter que liberar aqui, ó. Porque a maioria das pessoas, a maioria não, uma certa quantidade de pessoas, a partir do momento que elas harmonizam a casa, o externo, automaticamente a vida vai começar a se harmonizar também. Só que às vezes as feridas é tão profunda, a ferida tá tão aberta que ela nem consegue mexer no externo. Imagine no interno. Então, esses dois exercícios que eu vou passar para vocês me auxiliou, porque do mesmo jeito que eu fui limpando o externo, eu fui tirando camadas da minha cabeça, limpando o meu coração através do perdão verdadeiro, através da conexão com o ser maior, que é Jesus Cristo, que é Deus. Entendeu? Então, o que eu vou ensinar pra vocês, eu quero que vocês experienciem, façam o teste, tá? E sabe, se faz realmente, vê se realmente tá fazendo sentido, se não tá. E faça de coração aberto. Não tem nada a ver com religião. Uma coisa eu vou deixar bem clara. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, tá? Religião não tem nada a ver, são coisas distintas, tá? Então, esse exercício é um exercício terapêutico que ele tem a ver com a sua espiritualidade, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu vou passar para vocês é o Ho'oponopono. Alguém de vocês já deve ter ouvido falar. Para alguém de vocês eu já passei no particular também esse exercício, né? Esse exercício, no que ele se consiste, no meu ponto de vista? São palavrinhas mágicas, é um mantra, um mantra de repetição, né? Eles ensinam a repetir por 108 vezes, tá? Você pode pegar um rosário, ou até mesmo tem um japamala, que é feito, né, que é com 108 contas, e você vai ali como se fosse fazer um terço, né, e você vai ali fazer suas orações repetindo 108 vezes. Para quê? Para que essas palavras entrem na sua mente, porque é uma vibração. Nessa mente falada, boca para você vai falar, você vai experienciar, você vai reviver memórias, e ali você vai curar as suas feridas através dessas palavras. Mas você deve estar se perguntando, mas só através das palavras eu vou fazer um perdão, curar alguma coisa? Vai. Sabe por quê? Porque palavra tem uma vibração, sentimento tem uma vibração. Então, quando você faz aquilo, quando você dá um comando para a sua vida, as coisas começam a se ajeitar. Tá? É a mesma coisa que a pessoa pode estar lá no Japão. Se você mentalizar ela aqui na sua frente, se você começar a falar palavras positivas para ela mentalmente, essa pessoa que está lá do outro lado do mundo, ela vai receber essa vibração. Ao contrário também. Então temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, o que sai do nosso pensamento, o que sai do nosso coração, nosso sentimento. E o universo funciona assim. Tudo que a gente deseja ao outro retorna 3 vezes mais para nós. Então, se a gente deseja o bem para qualquer pessoa, até para o nosso inimigo, se a gente deseja o bem, esse bem volta 3 vezes para nós. E se é ao contrário, também. Então, por isso que temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente escuta de televisão, de pessoas que estão ao nosso redor, do nosso convívio familiar. Porque isso tudo vai impregnando para o bem ou para o mal, tá? Então, o Ho'oponopono, existem várias maneiras de fazer, mas eu costumo fazer assim. No meu processo, quando eu comecei, eu precisava muito perdoar uma pessoa, né? Que essa pessoa é meu padrasto, eu precisava liberar esse perdão para ele. Mas assim, antes disso, as pessoas falavam assim, não, você precisa perdoar, você precisa... Só que eu não entendia o que eu... pra mim já estava perdoado, mas não estava. Porque a doença que eu tinha era em função disso. As dores que eu carregava era em função do não perdoar. E ficar remoendo, matutando aqui, ó, o porquê, fazendo pergunta, o porquê, me martirizando. Então, este processo foi um processo, assim, que eu fiz e comecei a ver o resultado assim, ó.
Então, esse processo eu fiz assim, eu repetia, né, pegava logo pela manhã ou pela noite e eu fazia as seguintes palavras. Eu falava o nome da pessoa, né, e fazia para mim também, por exemplo, Charmila abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. Charmila abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. E falava o nome da pessoa. Isso você pode fazer primeiro você vai fazer para você. Nesse início de processo, você pode fazer somente para você. Com o passar do tempo que você for sentindo como que faz bem esse exercício, por exemplo, tem alguém doente na sua casa, né? Ou algum familiar, ou uma dívida que você precisa pagar, enfim, qualquer coisa que seja, você vai se resiliar dentro de você e vai repetir. Por exemplo, eu quero fazer para minha filha. Filha abençoada, curada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. Ou né, eu tenho uma conta para pagar, uma dívida, enfim, qualquer coisa que seja. Às vezes eu quero alcançar um milagre, né? Quero, sei lá, conquistar alguma coisa. Eu medito essas palavras. E essa repetição você pode fazer por 108 vezes. Eu pego um rosário, né, um terço, e vou dar 2 voltas nele e vou fazendo. Mas nem sempre eu faço no rosário, eu faço mentalizando. Às vezes eu tô numa fila de um banco, às vezes eu tô aqui na minha casa e eu tô assim meio angustiada, meio, né, travada, digamos assim. Eu resilio e falo assim, Charmila abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e sou grata. E repito comigo mesmo essas palavras. Mentalmente, não precisa ficar falando, é mentalmente. Toda hora que eu me bato uma aflição, me bato uma angústia, porque eu sou ser humano, então eu tenho comigo essas palavrinhas mágicas. Depois no grupo eu vou passar para vocês um vídeo de uma pessoa que ela ensina mais profundamente, né, que é da autoria dela, ensinando a vocês a prática desse lindo exercício do Ho'oponopono, tá? Esse Ho'oponopono, existem umas músicas, uns mantras que tem a ver com a limpeza energética da casa. Então, eu também costumo, quando eu tô limpando a casa, fazendo a faxina, pelo menos a cada 15 dias, um mês, eu coloco na televisão para tocar na casa inteira essa limpeza, porque vocês sabem que a casa tem a sua energia própria e ela escuta e ouve e vê tudo que você fala, tudo que sai da sua televisão, das músicas que tocam na sua casa. Então, de vez em quando é bom fazer esse tipo de limpeza também, tá? É uma oração, é uma vibração energética que você está colocando dentro da sua casa física e quando você está repetindo esse mantra dentro do seu corpo físico também, tá? Da sua mente. E esse processo vai fazendo você liberar memórias, vai fazendo você desapegar de rancor, de medo, de raiva. Faça o teste e sinta, tá? Quem ainda tá na dúvida, nunca viu falar, te convido a testar. Teste e você verá os seus próprios resultados, tá? Um outro exercício, também depois eu vou passar o texto aqui embaixo no grupo aqui, para vocês, e se vocês quiserem imprimirem, né? É uma oração do perdão papai e mamãe, da autora Cristina Cairo. Ela é terapeuta, professora, e eu vou compartilhar com vocês também um vídeo dela explicando como é que faz essa oração, mas eu vou dar uma breve aqui, né, de como que eu fiz e quais são os resultados. Mas antes eu vou explicar o porquê que tem que fazer essa oração do perdão papai e mamãe. Então, como eu já expliquei logo no início, nós repetimos padrões, nós repetimos, guardamos memórias, né? Então, e isso tudo muitas vezes fica registrado aqui no nosso subconsciente e a gente não consegue se liberar disso. E quando a gente começa a fazer um exercício esse exercício, você vai ler essa oração, ou você faz de manhã ou à tarde, reserve um horário que você consiga, né? Você vai imprimir esse texto, que eu vou deixar um PDF aqui, você vai imprimir e você pega um calendário, você vai fazer essa oração por 3 meses. Um dia pai, um dia mãe. Vamos supor, no primeiro dia você vai ler ela, mentalizar ela, ler,
E você vai mentalizar a sua mamãe, por exemplo. Mesmo que ela não esteja viva, mesmo que você não a conheça, você vai sempre mentalizar a mãe biológica, tá? Não é a mãe de criação, é a mãe biológica, porque tudo está registrado no nosso DNA. E você vai fazer essa oração mentalizando, visualizando na sua frente ela. Um dia mamãe, no outro dia o papai. Isso é como se fosse uma dose de remédio que você vai tomar durante 90 dias. Não pode ter falhas. Pausou um dia, não fez, comece tudo de novo. Vai acontecer de esquecer? Claro que vai, porque o nosso cérebro é sabotador. Então vai acontecer dias que você tá com muito sono, você vai dormir mais cedo, vai acontecer de você esquecer, vai acontecer de você perder a folha, mas tenta ficar regradinho. Vai ser difícil? Vai. Ainda mais se tiver muita dor e sofrimento, vai ser difícil. Vai, agora pode estar passando na sua cabeça assim, não, isso não funciona não, pra quê? Eu não tenho nada que perdoar meu pai. Será? Será que às vezes você estava dormindo, ou às vezes quando você estava lá na barriguinha da sua mãe, teve uma discussão, uma briga e já foi resolvido, mas naquele momento, exato momento, a sua mãe se sentiu rejeitada, ou você mesmo se sentiu rejeitado e você não lembra, com medo, numa prisão dentro da sua cabeça, e isso está repercutindo na sua vida até hoje. Então, faça esse processo e sinta como vai ser o resultado. Esse processo da oração do perdão pai e mãe pode ser que no meio do processo você se sinta um desconforto, tá? No processo assim, ao longo dos 15 dias, 20 dias, pode ser que algo aconteça, porque é igual a energia Coca-Cola que eu sempre falo, quando a gente começa a mexer em coisas da nossa casa, o externo, né? Às vezes, a maioria de vocês já sentiu esse mal-estar de tá mexendo nas coisas e vir aquele mal-estar, aquele sintoma ruim, depois passa, certo? Quando a gente faz essa limpeza também, essa oração, também começa a mexer lá no nosso subconsciente, no nosso espiritual. E isso pode acontecer algum mal-estar, algum desconforto, mas isso vai passar. É orar e vigiar. E sinta como flui a energia, sinta como as coisas vão ficando mais leve, como as coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Se tem receio de fazer, faça um teste, não tenha medo, não tem nada a ver com religião. Uma coisa eu vou deixar bem clara, você acha que você só tem esse corpo físico? Não, você tem um corpo físico, você tem um campo espiritual, um campo magnético, você tem alma, espírito, enfim, só a gente tem 12 corpos, né, além do material, do físico, que é o que você está me vendo aqui agora. Então, existem muitas camadas a serem limpas, é igual uma cebola, é uma casca de cebola, que gradativamente você vai descascando, ok? Aí você deve estar perguntando, mas pra que eu tenho que fazer isso? Talvez você esteja perguntando. Faça o teste e sinta. Sinta como as coisas vão fluir melhor. Como às vezes você tem algum problema com algum membro da família e sinta como esse problema vai ser resolvido. Porque muitas vezes a gente questiona, a gente bate de frente com a pessoa que é errado, mas a gente não consegue olhar para os nossos próprios erros. E muitos erros que nós temos não foram nós que cometemos. A gente só está repetindo padrões. E o que o papai, a mamãe, quem for que seja que nos ensinou, que nos educou, que nos fez chegar até aqui, fizeram, tá tudo bem. Eles só deram o melhor que eles podiam, do jeito que eles foram ensinados, porque eles também teve papai, mamãe, avô, que ensinaram coisas para eles. E não cabe nem eu, nem você, nem ninguém julgá-los. Somente honrar. Na Bíblia não está escrito honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é aceitar com gratidão tudo que eles nos deram, nos ensinaram, mas fazer diferente do que a gente acha que eles fizeram errado, sem julgar, sem culpar, sem apontar o dedo. Ok? Então faça esse exercício e sinta como é que vai ser maravilhoso fazer esse exercício. Ok? Hoje eu fico por aqui. Beijo de luz. Deixa aqui nos comentários, me manda aqui para saber como que você achou dessa aula, o que você achou dessa aula, se você já sabia desse exercício, tá? E faça com gratidão, faça com o coração aberto e sinta o poder desse exercício.
dos dois exercícios. E, ó, a oração do perdão pai e mãe, você vai fazer uma vez durante 3 meses. É só isso. O Ho'oponopono você vai levar para toda a sua vida, porque é um exercício maravilhoso, tá? Então toda vez que bater aquela angústia, você vai lá, repete as palavrinhas mágicas. Você pode estar na fila esperando, numa fila de trânsito, mentalize essas palavrinhas, que algo mágico acontece na sua vida, você pode ter certeza. Beijo de luz, até a próxima!